Essa pergunta aqui é de uma mãe que está se preocupando com as notícias da queda da taxa de isolamento, não só em Cruzeiro, mas em outras cidades do país. E ela fala que tem pensado o seguinte: aqueles que não obedecem o isolamento podem contrair a doença e precisar dos leitos do hospital. Portanto, ocupar aí a vaga de, por exemplo, um idoso que é grupo de risco. Então ela quer saber se você poderia explicar um pouco o que você percebe das pessoas na questão de solidariedade e empatia nesses momentos. Eu achei muito importante a sua pergunta, porque nós precisamos também lembrar que educação não se refere só à educação formal. É claro que a escola, o colégio, a faculdade têm um papel fundamental. Nós precisamos sempre agradecer essa tarefa magistral dos professores que nos ensinam a ver o mundo de tantas formas diferentes, através da biologia, da matemática, da filosofia, da história, da língua portuguesa, etc. Mas a educação não pode estar restrita a isso, né? E achei tão importante a pergunta dela, porque ela está perguntando mais do que a questão formal, que é fundamental, e estamos tendo que aprender, inclusive, né? Colégio e alunos e professores e famílias, como é que a gente continua ajudando os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, a não perderem todo esse conteúdo fundamental que a gente precisa aprender ao longo do ano letivo. Mas vamos pensar em educação para a vida. Só queria dizer também que a ansiedade com tudo isso, viu, é muito normal. Só precisamos tomar cuidado para que a ansiedade nesse momento não nos paralise, não nos faça mal. Se ela está afetando o sono, a fome, o trabalho, a gente tem que prestar atenção e tentar achar um jeito de se ajudar ou até de pedir ajuda. Mas ficar ansioso, ansiosa por tudo isso estar acontecendo, acontece mesmo com todos nós. E talvez dessa sua ansiedade tenha vindo esta pergunta, porque você fala em solidariedade. Eu acho que isso é fundamental, a gente falar em ética, né? Ética não é só ensinar um conjunto de regras. Isso é importante, mas a ética não é só isso. Eu acho que nesse momento, você pai, você mãe que me escuta, reflita a partir desta pergunta importante, se nós estamos aproveitando esse momento que estamos convivendo e ensinando aos nossos filhos a capacidade ética de empatia, que é se pôr no lugar do outro. E como é que a gente ensina para uma criança, para um adolescente o que é se pôr no lugar do outro? A gente pode dizer, olha, é como se você calçasse um sapato que não é seu. Ele pode ficar maior no seu pé ou pode até apertar o seu pé. O que é ética? Eu entender como é que o outro caminha, que às vezes é diferente de mim, né? Eu me pôr no lugar do outro me faz lembrar que eu preciso também pensar nele nas decisões que eu tomo. E isso é fundamental nesse momento, né? Quantos de nós ainda estamos tendo dificuldade a aderir ao isolamento e ao distanciamento social? Eu sei que todos nós estamos acostumados com uma certa liberdade de ir e vir, de fazer coisas, de passear, É verdade, mas nesse momento a vida nos chama ao convívio uns com os outros, ainda que distantes, olha que curioso, no sentido de não fazermos certas coisas por pensarmos em todos. Eu posso não estar sentindo nada, eu posso até, de repente, ter o vírus, né? Porque é algo muito fácil de se contaminar e não ter sintomas, mas eu preciso pensar em tantas pessoas que, se adoecerem, não vão ter a mesma sorte que eu, ou de poder ir para o hospital, ou até de ter um pouco mais de saúde e não precisar dele, ou até de não desenvolver sintoma nenhum. Este momento exige que a gente aprenda a responsabilidade, a empatia, a solidariedade. Isso é educar para a vida. Quando os filhos reclamarem de estar em casa, falarem que querem sair, queriam continuar podendo passear, dar uma volta no fim de semana, concordem, porque é verdade, todos nós queríamos.
mas aproveitem para educar para a vida, para os valores, dizendo: não é só por nós, é por todo mundo. Se cada um conseguir um pouquinho nesse momento esperar, daqui a pouco vai estar tudo bem e nós vamos conviver de novo e sair de novo e passear de novo. Mas nesse momento a gente está fazendo por nós, mas por todo mundo, porque senão nós não vamos sair disso e muita gente está pagando com a saúde, né? Esse momento em que nós não conseguimos, infelizmente, aderir como precisaria. Então, o respeito à própria vida, mas o respeito à vida do outro. Olhar o outro. O princípio da ética, dizia um filósofo franco-lituano que eu gosto muito, chamado Emmanuel Levinas. Ele dizia: é olhar o outro face a face. Quando eu vejo o rosto do outro, quando eu sei quem ele é, eu então me lembro que eu sou responsável por ele, ainda que eu não o conheça. Então a gente lembrar tantos rostos que estão perdendo nesse momento para a doença, a vida, a saúde, nos fará ter esse compromisso por todo mundo e com todo mundo. Então vamos aproveitar para educar para a empatia, para a solidariedade, para a ética, para a vida, para os valores, junto com esse conteúdo tão importante, formal, do dia a dia, que vocês estão tentando ajudar os filhos a aprenderem, que o colégio está mandando para vocês.